Ex-vice-presidente, lidera agora um movimento que nos vai apresentar hoje nesta entrevista. Paulo Sérgio, obrigada por estar aqui connosco. Podemos começar por aí, já foi vereador e vice-presidente, porque é que concorre agora como independente e não se associou a nenhum partido? Eu acho que isto da política, e tendo em conta as funções que eu tive durante quase 6 anos, acho que é preciso fazer um período novo. Não contava sequer ser candidato a lado nenhum, por ninguém. Só que, entretanto, as pessoas foram falando, foram-me chateando a cabeça e entendi a determinada altura, falei com um determinado número de pessoas e decidimos avançar. E a única forma era ser exatamente num movimento independente, não havia outra forma de ser candidato. Tendo em conta o seu passado político e a sua ligação ao Partido Socialista, esta é uma candidatura contra Paulo Ferreira, que será o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal, ou uma candidatura pelo Conselho? Não, isso, as pessoas podem pensar isso, tenho todo o direito de pensar, mas não é uma candidatura contra nenhum partido, é uma candidatura em nome do Conselho e para as pessoas do Conselho. É uma candidatura que poderá vir a dividir o Partido Socialista, em termos de resultados eleitorais? Para ser honesto, Mónica, é assim, eu tenho a percepção que vou tirar votos ao PS e ao PSD. Ou seja, há muita gente que eventualmente será descontente do PS, há gente que não estará tão contente com o PSD, também vão ter pessoas que se calhar nunca votaram na vida. Espero que a juventude também olhe para este projeto como um projeto inovador. Portanto, sinceramente, como diz alguém, no final faremos as contas. Saiu do Executivo Municipal já há cerca de 8 anos. Há 4 anos já passamos por um ato eleitoral, como as eleições autárquicas. Porquê é que não se candidatou nesta altura e o faz agora? E aí sim, é que as pessoas podiam pensar que seria uma situação de combate político e de repostar contra alguém. Não. Eu nunca pensei sequer ser candidato em momento algum. Saí da vida política normal, virei para a minha vidinha, para o meu trabalho, e andei calado e sereno durante este tempo todo. As coisas foram precipitando, e eventualmente por aquilo que tem sido feito no Conselho, e um grupo de pessoas muito alargado foi-me dizendo, olha, que é preciso voltar, olha, que as pessoas precisam de si. E eu fui interiorizando até que, a uma determinada altura, tive de tomar uma decisão, e cá estou eu. Muito bem, vai apresentar uma candidatura à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal. Quem são os candidatos que o acompanham? São das fileiras dos partidos à esquerda ou são de todas as áreas partidárias? Mónica, é de todos os lados. Tenho pessoas ligadas à esquerda, tenho pessoas ligadas à direita, tenho pessoas que nunca estiveram ligadas a lado nenhum, mas que entenderam estar neste projeto. Portanto, nem é da esquerda nem é da direita, é um movimento completamente independente. Como será as juntas de freguesia? Vai apresentar candidaturas? Aliás, se isto fosse pensado, como aliás em função da pergunta que me fizeste a pergunta anterior, se isto fosse pensado, eu ia, com algum tempo, ia preparando todas essas coisas, porque, afinal de contas, os candidatos às juntas também ajudam o candidato à Câmara e à Assembleia. Tendo em conta que esta decisão foi tomada muito em cima, também entendi, e pelas relações que eu tenho quer com o Presidente de Junta, quer com autarcas das freguesias, também entendi que não devia fazer nenhuma candidatura às juntas de freguesia. Apesar de haver algumas pessoas que falaram connosco no sentido de se associarem para apresentar listas independentes, não fomentámos nenhuma lista de independentes, mas decidimos apenas e só candidatarmos à Câmara e à Assembleia Municipal. Já nos pode revelar quem o vai acompanhar? Eu posso dizer já a primeira coisa. Eu serei o primeiro à Câmara Municipal e o Dr. Ricardo Pereira será o último à Câmara Municipal. Quanto aos outros elementos, posso lhe dizer também, sem surpresa nenhuma, eu convidei uma figura de Frimundo, foi o engenheiro Ferrandês, para liderar a Assembleia Municipal. A partir dali, a lista está fechada à lista da Assembleia Municipal, está fechada à lista da Câmara Municipal, mas no momento certo, até por uma razão muito simples. Porque esta candidatura, tendo em conta que é uma candidatura independente, tem que ter uma aprovação do Tribunal. Portanto, já temos o processo todo pronto, se não entregarmos amanhã, para a próxima semana, entregaremos o processo todo, só depois de validação do Tribunal validar é que nós estamos, aí sim, prontinhos para avançar. Mas já está prontinho para avançar, já está a trabalhar. Mónica, é verdade, nós temos que ir fazendo trabalho porque as eleições são no dia 12 de outubro, não é? E já andamos a fazer algumas visitas, nós tivemos um processo de recolha de assinaturas para a candidatura à propositura, a lei diz que nós teríamos que ter cerca de 3% dos eleitores, nós em Paços de Ferreira temos cerca de 49.600 eleitores, portanto estamos próximo dos 50 mil para passar a ter 9 vereadores. No início ficámos assim um bocado, como é que é dizer, com medo, se atingíamos ou não. O que é certo é que ao fim de 3 semanas já ultrapassávamos os 1.490 assinaturas, tínhamos o processo fechado da propositura,
as assinaturas começaram a chegar, já ultrapassa mais de 2 milhares de assinaturas, o que significa que as pessoas têm aderido a esta candidatura. E que expectativas é que isto lhe cria, em termos de resultados? Oh, Mónica, é como diz o outro, quando tirares a rolha da garrafa é que vais saber a qualidade do vinho. A nossa expectativa é ganhar. Sinceramente, eu estou com muitas expectativas em ganhar. Mas eu acho que nós já ganhamos. Ganhamos porque abrimos à sociedade, tiramos isto fora do âmbito dos partidos, está a haver uma maior discussão e, portanto, a partir deste momento, tudo que vier por acréscimo é bom. Mas a nossa convicção é que podemos chegar à vitória. Muito bem. Que leitura é que faz da atuação deste Executivo que integrou durante cerca de 1/3 da sua governação? Mónica, eu não sou pessoa de andar na praça pública a lavar roupa suja, mas há uma coisa que eu vou dizer e digo isto pela positiva. Eu nos primeiros 4 anos foram duros, muito duros, aliás, e nós entramos com 2 objetivos claros. Foi equilibrar as contas da Câmara e resolver o problema da água e do saneamento. Aquilo que eu posso dizer neste momento é que, quando eu saí, tinha os 2 assuntos resolvidos. Isto é, a situação financeira estava resolvida, o empréstimo próximo da sua resolução, e passado um ano, por aquilo que se ouviu, estava resolvido. E em relação à água e saneamento, a renegociação foi feita, foi aprovada por unanimidade na Câmara, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, e aquilo que eu vi é que houve ali alguma coisa que um dia desse todos, se calhar, vamos saber porque é que isto não avançou e que deu origem agora a entregarem mais 15 anos de concessão da água e do saneamento. Mas a governação também não se limitou só a estas 2 questões. Mas, essencialmente, foram focadas nas 2 questões. E eu, quando eu digo particularmente duro, porque, assim, todos os compromissos que nós assumimos com as associações, com as instituições, nós fomos cumprindo com alguma regularidade, com dificuldade, óbvio. Mas, em momento nenhum, nós tivemos que dizer muitas vezes não, eu disse muitas vezes que não, mas também tivemos o cuidado de, quando entendíamos ou percebíamos que as pessoas precisavam, nós dizíamos que sim e cumpríamos religiosamente. Portanto, foram 4 anos duros, fizemos um trabalho, do meu ponto de vista, muito bom. Pena foi depois a seguir, por isso eu tive que sair. E por aqui fico. E por isso tem que regressar agora. Eu acho que nós temos de ser consequentes com os nossos anos. E é isso que eu estou a ser. Eu ponderei muito se deveria avançar ou não. Eu gostaria de estar no conforto do meu sofá, mas eu não sou assim na vida. Portanto, se for para contribuir para o bem comum, eu estou disponível. Se for para lavar roupa suja para o lavador, eu não sou, porque eu tenho as unhas grandes e estrago-me as unhas a andar a lavar roupa suja. Qual é o projeto? Mas se for preciso, eu também pego nas luvas e farei exatamente o mesmo. Não tenho problema nenhum nisso. Muito bem. Qual é o projeto dos Juntos pelo município de Passos de Ferreira? Eu acho que, aliás, se calhar já viste, nós fomos lançando algumas ideias de coisas que pararam no tempo. Eu vou dar aqui apenas um exemplo daquilo que poderíamos ter feito mais, ou que podia ter sido feito mais e não foi feito. A Citária de Sanfins, por exemplo. A Citária de Sanfins, e ainda foi comigo na altura, uma das decisões que nós tomámos foi contribuir financeiramente à Junta de Freguesia de Sanfins, por exemplo, para tratar daquele património, ter-lo sempre em condições para as coisas correrem bem. O que é que nós detectamos? Eu fui lá fazer, no fundo, o anúncio da nossa candidatura e o que eu detectei foi o abandono quase total da Citária. E tive esta preocupação logo do início de preparar um projeto para aquilo. E nós fizemos agora, aliás, saiu hoje, vamos fazer o desafio, se nós ganharmos a Câmara Municipal, fazer um desafio à comunidade intermunicipal no sentido de criarmos a Rota dos Castros. Porque, primeiro, a Citária de Sanfins em si, ninguém pode lá fazer nada, não pode haver construções, não pode haver grandes obras. Portanto, tem cuidados especiais, tendo em conta que aquilo é património classificado. Depois, entendo que tem que haver ali uma gestão própria para que as coisas aconteçam, isto é, aquilo não pode estar abandonado, aquilo tem que estar limpo. Eu fui lá no outro dia, vi uma barreira, fizeram uma casota, nem enquadramento, não tiveram cuidado de fazer um enquadramento com a Citária de Sanfins, puseram uma barreira, a barreira está aberta, quer dizer, está assim, está no fundo abandonada. Eu acho que nós temos esta obrigação, até por uma questão histórica e por uma questão de moral, nós temos que olhar para esse património. E quem diz para esse, diz para outros. Eu vou dar o exemplo, na altura também já lançamos esta ideia, e tínhamos fundos comunitários, no primeiro mandato para isso, de recuperar aquele edifício no Parque da Cidade. A minha ideia sempre foi lá meter a Universidade Sénior. Nós sabemos que o comércio local, cada vez mais, está... Falta aqui qualquer coisa para nós mexermos com o comércio local. E trazer pessoas ao centro da cidade é sempre importante porque mexe com o comércio local. Como sabes, o Tribunal também lançamos uma proposta sobre isto, o Tribunal perdeu Valências,
Infelizmente, as finanças começam a perder pessoal, as pessoas saem do Conselho para ir tratar dos assuntos deles para fora. Se calhar a Câmara ajudou em algum momento, não sei dizer, mas o que é certo é que nós olhamos para o centro da cidade e vemos 100 pessoas. Depois tem o problema do estacionamento, também é preciso resolver o problema do estacionamento no centro da cidade. Ou seja, temos aqui uma série de questões e quando eu disse íamos recuperar aquele edifício era exatamente para trazer a Universidade Sénior para ali. Apesar de tudo, tendo em conta a mobilidade dos nossos séniores, era no centro da cidade, havia movimento, o comércio local se calhar tinha outra forma de ser e de estar com a população. E este tipo de projetos são os projetos que nos faz mover e falava-se no outro dia e tem-se falado com frequência esta história das creches, dos centros de dia e eu acho que isto é importante, mas é assim, nós temos que pensar, temos que ter um plano estratégico para isto, não podemos fazer as coisas de forma avulsa. Eu não aceito que se digam às IPSS sim senhor, vocês vão fazer, nós somos parceiros nisto e naquilo, e depois na hora da verdade deixam de ser parceiros e passam a ser concorrentes. Isto não é correto, não é justo. Esta é a minha forma de pensar. E depois tem outra coisa que eu acho que as pessoas não pensam. É preciso fazer um levantamento, fazer um estudo. Eu recordo-me, e podia dizer assim, Paulo Sérgio, são 13 creches, porque é que não são 14? É que Raimonda não está. Porque já na altura, nos primeiros 4 anos, já tomámos uma decisão sobre isso. Era preciso dar resposta, mas dar a resposta com os parceiros. Eles é que têm as competências. E estamos a quebrar aqui uma relação entre os netos e os avós. As pessoas ainda não se aperceberam disso. E as respostas que essas instituições dão também tem que ser claro. Não é entregar por entregar. É haver aqui uma parceria responsável, uma parceria séria. Isto é, eles têm as coisas dele, mas a Câmara também tem uma responsabilidade. Agora, que a Câmara deve se substituir no sítio onde não há nenhuma resposta, isso sim, eu acho que a Câmara faz muito bem em colmatar essas lacunas. Então o movimento defende esse caminho? O movimento defende uma estratégia para o município que... Eu vou dar outro exemplo. São tantos os exemplos. Eu sou da opinião que os nossos séniores devem se manter no seio deles, ou seja, nas suas casas. Os lares são importantes, há pessoas que não têm capacidade para ter os pais ou os avós em casa, porque são acamados, ou por outra razão, e eu acho que essas instituições devem existir para poder dar resposta. Mas nós devemos deixá-los estar no meio deles. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, tem 80 e tal anos, 86 anos, ainda está na casa dela, está lá o meu irmão ao lado, eu vou lá com frequência, porque eu tenho a certeza que se tirar a minha mãe às 5 ou 6 da tarde e dar de comer às galinhas, de falar lá com a vizinha, sentar-se na pedrinha cá fora, como ainda hoje eu passei lá e ela estava cá fora, assim, perdem a essência, a vida deles. Há ali qualquer coisa que se perde, não é? E eu acho que nós temos a obrigação de criar uma rede, mas uma rede séria de o idoso precisa de ir à farmácia, ter alguém que vá à farmácia. O idoso precisa de ir buscar a mercearia, ter alguém que vá buscar a mercearia. O idoso precisa de ir ao médico, ter alguém que o leve ao médico. Isto é que é a rede. Mas a rede não se faz só com a Câmara. A rede faz com os parceiros, faz com as IPSS, faz com as instituições, faz com as empresas, faz com toda a gente. Até com os jovens. Há jovens que estão disponíveis para ajudar nestas coisas. Nós vemos muitas vezes no Porto as pessoas mais idosas que alugam os quartos, mas é porque querem um parceiro, um jovem, que seja uma pessoa que esteja ali para ajudar, até por causa da questão da solidão. Eu acho que nós estamos a fazer, ou seja, infelizmente o que se está a fazer é tudo em avulso e tudo em função dos votos e a tirar dinheiro para cima dos problemas. Eu acho que se resolvia, gastava-se muito menos dinheiro e resolvia-se muito mais rápido os problemas das pessoas. Esta é a sensação que nós temos, ou pelo menos também pelo conhecimento que eu tenho. E a sua estratégia na área social vai nesse sentido? É isso que se propõe concretizar? Muito nesse sentido. Nós temos um projeto muito interessante, aliás, a nossa candidatura baseia-se em 4 pilares fundamentais, um quinto, que tem a ver com a gestão e a transparência autárquica, e vai muito nessa área. Vou dar um outro exemplo. Nós temos um problema grave neste Conselho, 1 ou 2, temos vários, mas neste caso, nós temos um problema de saúde mental neste Conselho, de demências. É preciso nós atacarmos isto, mas não é atacar de deitar o problema. Não, nós temos que criar parcerias estratégicas com as ULS, com as unidades de saúde, com as USFs, com as instituições, e criar gabinetes específicos para fazer isto, para dar a resposta às pessoas. Nós precisamos, vou dar outro exemplo, são tantos exemplos, nós precisamos, por exemplo, de abrir o atendimento das USFs à população. Nós precisamos ter o SAP a funcionar. Eu recordo-me, no primeiro mandato,
que a IRS quis fechar o SAP em Passos Ferreira. E nós fomos à IRS bater o pé. E eles não fecharam. Reduziram 1 hora, passaram da meia-noite para as 11. Se calhar bem. Agora não existe. Nós temos uma unidade de saúde local, aqui bem próximo, que é a unidade do Tâmega e Sousa. É preciso pressionar para dar respostas. E atrás disto vêm os rastreios. Nós já temos em Passos Ferreira o rastreio do cancro da mama, temos outro tipo de rastreio, mas é preciso, por exemplo, o rastreio da visão para os miúdos das escolas. Há tantas coisas que podemos fazer. Saúde preventiva, para evitar exatamente a entrada naquelas urgências, que infelizmente nós sabemos que muitas das vezes é o caso. Mas para tirar de lá, temos que dar respostas de proximidade. E eu acho que acabamos de dizer, aí sim, tenho a obrigação de o fazer. Em parceria. E eu estou convencido que as IPSS e as instituições estão disponíveis para isso. Bem, falávamos aqui dos pilares, falámos aqui do pilar social, quais são os outros? Nós temos o desenvolvimento económico e sustentável e o emprego, e já falámos também disto. Isto para mim, para nós, é fundamental. A Feira Capital do Móvel tem que se tornar a fazer em Passos Ferreira. É lamentável que Passos Ferreira tenha perdido não só a feira, e muitas das vezes até tratar mal o nome Capital do Móvel. Muita gente trabalhou para isso. Eu trabalhei numa grande empresa do Conselho e na altura, a entidade patronal, o meu patrão, por assim dizer, trabalhou muito para isto. E agora o que nós vemos é que, pura e simplesmente, não há ninguém que olhe seriamente para isto. E quando nós temos Capital do Móvel, não tem que ser só exposição e naqueles moldes e daquela forma. Não. Nós podemos fazê-lo de variedíssimas formas. Mas para isso temos que chamar os empresários, falar com eles, porque nós temos, felizmente, boas empresas em Passos Ferreira, já algumas com muita inovação. Às vezes fazem espetáculos a bolso, pode ser tudo integrado. Olha, eu vou dar um bom exemplo, eu não gosto de falar dos vizinhos, mas vou dar um bom exemplo. A Agrival é um bom exemplo disso. É uma feira que é agrícola, não é? Mas olhamos para aquilo que é. É uma atividade, tem as duas coisas, ou seja, associa uma série de coisas, e porquê é que nós não o fazemos também? Mas com isto não estou a dizer que não devem ir ao Porto, não devem ir a Lisboa, não devem ir a Paris, não devem ir a onde quer que seja. Portanto, há coisas que nós temos de fazer. Nós também temos neste pilar a ideia de criarmos um certificado de MAD em capital do móvel. Assim como também pegar na capital do móvel e com as associações desportivas. Aliás, temos duas marcas, a Capital do Móvel e o Capão Afrimundo. E com as associações desportivas fazermos um financiamento claro, transparente, e dizer assim, senhor, nós vamos comparticipar, mas vocês nas vossas camisolas têm que andar com a marca Capital do Móvel ou com o Capão Afrimundo. É indiferente, são duas marcas, nós devemos salvaguardar, devemos prestigiar e, de alguma forma, levá-las até mais longe que aquilo que nós pensamos. Portanto, temos aqui uma série de questões que nós podemos muito bem avançar para além daquele programa que nós também temos, que é a captação de empresas, que, infelizmente, em Passos Ferreira não tem existido. Mas, para isso, também temos que mexer num outro pilar, que é uma coisa chamada PDM, e o Plano Diretor Municipal. E o Plano Diretor Municipal não pode ser feito por meia dúzia. O Plano Diretor Municipal tem que ser bem discutido. Temos que, à cabeça, toda a gente saber o que é que vai ser feito deste Conselho, o que é que nós queremos para o Conselho, quais são as zonas industriais, quais são as zonas de serviços, quais são as zonas habitacionais, o que é que vamos fazer, que terrenos é que estão disponíveis, o que é que... Discutir tudo e fazer um regulamento à cabeça, que é para depois não há... neste sim, naquele não. Isto não. Nós temos que ser completamente transparentes. E o PDM é um instrumento muito importante. Temos que, por exemplo, fazer o levantamento do património cultural que temos no Conselho, das habitações que também têm que ser salvaguardadas. Isto, para mim, são coisas que nós temos que começar logo de início. Depois temos o segundo pilar, que é a qualidade de vida, coesão social e saúde pública. Já vos falei um bocadinho sobre isso, da questão social e do voluntariado local e da mobilidade da ação social, que também já falei um bocadinho sobre isso. O terceiro pilar tem a ver com o planeamento do território, do Plano Diretor Municipal. Temos aqui também o problema da mobilidade e da recolha seletiva porta a porta. E nós temos um problema. Nós, em Passos Ferreira, não cumprimos com as metas. Infelizmente. Como sabem, passou da Suma para o município a recolha, não o tratamento, a recolha dos lixos. E nós continuamos a não ter recolha seletiva, ou seja, nós estamos a 8%, a União Europeia já anda nos 21, 22%, nós não estamos a cumprir, e um dia destes o que nos vai acontecer é que tudo isto vai ser imputado na tarifa do lixo, e as pessoas vão pagar. E eu acho que nós temos que olhar para isto com olhos de ver. Portanto, nós defendemos a recolha seletiva de porta a porta, assim como também defendemos, e é triste que ainda não esteja feito, que os nossos edifícios municipais ainda não tenham energia verde.
ainda não tenham os painéis solares, porque, infelizmente, os edifícios públicos trabalham durante o dia. Ou seja, nós, com tanto tempo de luz, quase que podíamos... Não digo que não gastemos dinheiro, mas podíamos poupar muito dinheiro. Portanto, é um dos pilares também que nós... E há fundos comunitários para isto. Para além daquilo da habitação dos jovens, que nós também temos um programa específico para isso, temos depois o pilar da educação, da cultura e da participação cívica. Nós, aqui em concreto, nós queremos, na área da educação, e eu fui um dos principais responsáveis pelo projeto educativo municipal, nós queremos não só desenvolver melhor este projeto educativo, mas queremos também termos um programa de informático chamado Educação Informatizada. O que é que isto significa? Significa, eu já ouvi falar para aí que vamos criar currículos alternativos para isto e para aquilo. É assim, nós para criar o que quer que seja, nós temos de saber o que é que as pessoas querem. Eu vou dar este exemplo muito claro. O miúdo entra para o pré, anda no pré, vai para a primária, vai para o primeiro ciclo e depois vai para a secundária. No nono ano é que ele toma a decisão para onde quer ir, não é? Ou seja, ele faz aqueles testes, se é para ciências, se é para a humanística, não sei como é. Aquilo que eu acho que tem que ser feito, nós temos que criar uma base de dados. Não é para controlar os miúdos, mas é para perceber variedíssimas coisas. Primeiro, se os miúdos tomam pequeno almoço ou se não tomam. Se os miúdos vêm com os sapatos rotos ou não vêm com os sapatos rotos. Se os miúdos vêm para a escola com fome ou, com fome ou sem fome. Se os miúdos dormem bem ou se não dormem bem. Se os miúdos têm um ambiente familiar bom ou um ambiente familiar menos bom. Nós temos que saber uma série de coisas, mas também temos que saber o que é que os miúdos querem. Se os miúdos querem jogar à bola, se os miúdos querem teatro, se os miúdos querem música, se os miúdos querem uma outra coisa qualquer. E depois deste conhecimento todo, nós temos que atacar em várias frentes. Por isso é que eu defendo uma rede completa, que é, se o miúdo tem problemas em casa, nós temos... Aliás, eu criei, na altura, um programa que era o combate ao insucesso escolar dos miúdos. Fui buscar psicólogos, fui buscar pessoas ligadas à educação e fizeram um trabalho fantástico no Conselho. Depois aquilo desapareceu. Ouvi dizer agora há pouco tempo que reforçaram novamente. E bem, porque consegue-se fazer ali várias coisas. A primeira é resolver os problemas que muitas vezes que aparecem em casa e que os miúdos transportam para a escola. E que eu costumo dizer que um miúdo que tenha fome ou frio não consegue pensar. Nós também é a mesma coisa. Se sentares à mesa com os pés frios, a comida não te sabe bem. E eu acho que os miúdos é isto. Mas temos que saber o que é que eles querem na vida. E ao longo dos tempos, os professores, os educadores, os pais, que as associações de pais têm feito um trabalho excelente nas escolas, nós conseguimos perceber e começar a preparar aquilo que os miúdos mais tarde vão querer. Quer tocar guitarra, vai tocar guitarra. Mas nós temos que saber com antecedência o que é que a nossa comunidade escolar pensa e quer. E então sim, vamos dando as respostas. Nós temos alunos para a música. É que todos querem saxofone. Então sim, senhora, então temos aqui um currículo alternativo. Mas também é importante que se diga, e na área da educação, e desculpa lá estar a misturar isto tudo, também é importante ter programas comunitários, isto é, da comunidade escolar. Não é por qualquer razão que eu digo que nós queremos fazer uma feira da Rota do Românico, porque está na nossa cultura. O Românico é nosso, nós temos um dos edifícios mais importantes da Rota do Românico. Mas isto tem que estar já nas escolas. Eu não aceito que o miúdo vá ver o Oceanário, que eu pague para ir ver o Oceanário e não pague para ir ver o Mosteiro de Ferreira ou para ir ver o Citânia de São Fis ou para ir ver o Dolmen de Lamoso. Não, estas coisas têm que estar nos nossos miúdos com naturalidade. Eu fiz algumas coisas destas, por exemplo, a EB23 de São Fim, de Iris preparou na altura uma atividade na Citânia de São Fis, os miúdos da EB23 de Meixomil prepararam na Rota de Romano, os miúdos da EB23 de Frazão prepararam do Foral de Frazão. Ou seja, fez-se um trabalho para a comunidade. Mas isto não pode ser feito de forma avulsa. É preciso dar continuidade. É preciso pegar nos pais. E os pais fazem. As associações. Não é fazer uma atividade, vêm cá os de fora, ganham dinheiro, põe-se a andar e o nosso comércio local, as nossas atividades, as associações acabam por morrer. Portanto, há aqui tanta coisa que nós podemos interligar, mas tem que ser pensado, com estratégia. Aliás, o projeto educativo que na altura fizemos foi feito com os diretores também. E eles entraram neste espírito. Nós chegámos a fazer... Um outro exemplo. Fizemos, na altura, a desafio de uma professora até, Paulo Sérgio, podíamos fazer aqui uma atividade. Já a doutora Alice Costa tinha feito isso. Com os miúdos, salvo erro, no São João, que eu recordo-me de andarem a fazer desfile dos miúdos. Mas envolveu as escolas, envolveu os miúdos, envolveu os pais, envolveu os professores, envolveu a comunidade educativa toda. E nós, na altura, fizemos uma sobre os chapéus. Os miúdos
o entusiasmo, estou a numa exposição de chapéus e não sei mais. Eu, na altura, lembro que a escola de Frazão, o primeiro ciclo, fez uma exposição de Salveu Polos Reis, fez nossos trabalhos manuais. Tudo isto é trabalho da comunidade educativa e é isso que nós temos que fazer. E deixou de se fazer tudo? Infelizmente deixou-se quase de fazer tudo, ou seja, tenta-se resolver isto, resolver aquilo, resolver aquilo. Não, é preciso um plano, é preciso pensar isto de forma muito abrangente, envolvendo as pessoas todas. Portanto, há tanta coisa para fazer que nós podíamos avançar. E já vos falei da Universidade Sénior, acho que é importante também depois falarmos também de projetos vencedores. É preciso nós temos um regulamento, já na altura nós fizemos, de apoio de bolsas escolares. Só que ele está tão rebuscado, eu ainda não sei quantos alunos é que tiveram acesso a bolsas escolares. Mas há uma coisa que eu sei, connosco, é que ninguém fica fora da universidade por falta de dinheiro. Isto não pode acontecer. Mas podemos ir mais longe. Também temos de ter a coragem de dizer que há determinados alunos no Conselho, pelas suas capacidades, devem querer ir, sei lá, para a NASA estudar ou para ali. Eu acho que o município, se os pais não pedem dinheiro, o município tem que se substituir. Nós temos que criar jovens talentos. E porquê é que nós não devemos incentivar? Financeiramente há capacidade para isso tudo? Há capacidade para isso tudo. Agora temos é que ser seletivos. Não podemos fazer determinadas coisas. E a vida é feita de opções. Estas foram as opções que tomaram. As nossas não são estas. Há coisas que para mim são fundamentais. Para nós são fundamentais. Há outras que não são. Temos que tomar as decisões. Agora não podemos é cortar as pernas aos nossos jovens. Mónica, é muito simples. Entre eu pagar uma viagem, sei lá, dos jornalistas todos, deste Conselho a Lisboa, e gastar 20 mil euros, eu antes quero pegar nestes 20 mil euros e pagar em bolsas de estudo. Para mim a decisão é clara. Se me perguntares, mas podemos fazer as duas coisas, se for possível fazer as duas coisas, não me incomoda. Mas para mim há prioridades. E a vida é feita de opções. E as pessoas, quando forem votar, escolhem as opções. E temos que as respeitar. É tão simples quanto isto. E tem condições de garantir que estas propostas serão todas estas propostas são execuíveis partindo do princípio que as contas estão mesmo certas. Partindo deste princípio que as contas estão mesmo certas, nós estamos em condições de garantir isto. Até porque eu conheço as coisas. Agora, como tudo, só quando lá chegarmos é que vamos ver, ou em função das discussões que podem acontecer daqui para a frente. Acredita que as contas possam não estar certas? Falava há pouco de quando saiu, financeiramente havia um equilíbrio. Mónica, a vida é feita de opções. Estas foram as opções deles. As nossas são diferentes. Se as contas estiverem certas, tudo isto é execuível e não dá para muito mais. Agora começa-me a preocupar. Eu ainda não vi a parte financeira toda, aliás, estou a começar a analisar isto, porque eu trabalho também, não é? E já percebi que houve uma série de empréstimos que já vai em 16 ou 18 milhões de euros. E já se fala em mais empréstimos. E isto começa-me a preocupar. Porque uma das condições do FAM é quando sobrasse dinheiro, ou se fosse sobrando dinheiro, tinham que ir abatendo a dívida. Ora, para mim, a dívida que se fala do passado, esse assunto para mim já morreu há muito tempo. Portanto, já passaram tantos anos que já não faz sentido nenhum falar naquilo. Tens de falar é daqui para a frente. E eu espero que daqui para a frente não se crie exatamente aquilo que nós recebemos em 2013. Isso é o que eu espero, sinceramente. Muito bem. Como é que uma candidatura independente, mas com um líder com raízes socialistas, vai convencer o eleitorado do PSD a votar em si? Mónica, eu já disse que não renego o meu passado político nem público. E não renego as minhas raízes. Eu sempre fui um homem, um social-democrata, e não vou abdicar disto. Agora, eu passei pelo momento e fui dirigente do Partido Socialista com muito orgulho, filo por convicção. Os meus princípios e valores mantêm-se. Agora, eu sei muito bem o que é tem que estar na esfera do Estado e aquilo que tem que estar na esfera do privado. E eu defendo coisas que o Estado é que tem que ser feitas, mas não me incomoda absolutamente nada que o privado também tenha. Educação pública, ponto final, parágrafo. Mas o privado tem que existir. Acho muito bem. As pessoas têm o direito de poder escolher. É assim que as coisas funcionam. Saúde pública, sem dúvida. Melhor do que qualquer privado. Mas o privado tem que existir. Acho muito bem. A vida é mesmo assim. Agora, não sou daqueles dos fanáticos. Nunca fui na minha vida. Também tenho essa noção, não é? Confiar no projeto de Paulo Sérgio Barbosa para o Conselho de Passos de Ferreira? É muito simples. As pessoas já me conheceram nos primeiros 4 anos e sabem com aquilo que podem contar. É quando têm que dizer sim, é sim. E o sim é para cumprir. E quando têm que dizer não, é não. Muitas das vezes as pessoas não gostavam do não, mas percebiam que
quando precisavam mesmo e que nós vimos que era necessário e que podíamos, nós realizávamos. Portanto, o que é que eles podem contar comigo? Competência, rigor e seriedade. Isso eles podem contar. Muito obrigada por ter estado connosco. Paulo Sérgio Barbosa vai liderar um movimento independente Unidos pelo município de Passos de Ferreira nas próximas eleições autárquicas. É um projeto que tem a habitação, a área social e a educação como um dos principais pilares. Obrigada por ter estado connosco.